Caravana Fé Perfeita 2017. Agora estamos sobre o Monte das Oliveiras, que é o monte mais proeminente em volta de Jerusalém, de onde se pode ter a melhor vista do Domo da Rocha. O Domo da Rocha é uma construção árabe que demarca Jerusalém como a terceira cidade mais sagrada para o Islã. Entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá ficava o Ribeiro de Cedron. E esta região é o lugar que os judeus acreditam que acontecerá a ressurreição. Por falar em ressurreição, vamos adentrar a um cemitério judeu que fica aqui mesmo sobre o Monte das Oliveiras, onde é muito incomum encontrar algum judeu ortodoxo orando como você vê. Dê uma olhada nesse cemitério e você verificará algo incomum. Percebeu? Você não vê flores, como é habitual em qualquer cemitério, em qualquer lugar do mundo. Ao invés de flores, os judeus usam pedras. Desde a antiguidade, eles sempre usaram enormes pedras para cobrir os seus túmulos, por duas razões. Para um judeu, pedra é o símbolo da eternidade, e também servia para marcar e identificar os túmulos dos seus parentes em terras remotas durante suas histórias de peregrinação. E o lugar que nos foi reservado para refletir fica bem de frente das muralhas de Jerusalém, e o local onde o pastor César se posiciona para pregar. No tempo de Cristo, passava o Ribeiro de Cedron. Se voltássemos àqueles tempos agora, o pastor César estaria dentro d'água, sentindo as correntes do ribeiro passarem suas pernas, enquanto prega para um grupo assentados nas pedras em volta do ribeiro. E pela memória da fé, ainda é possível vislumbrar esta cena. Pois é, eu gosto muito desse momento aqui do Getsemane. Para mim é um dos momentos mais sublimes desta viagem. Era um momento que você pode parar para refletir. Lá em cima, nós falamos sobre a descida dele para cá. E a Bíblia fala que depois que ele tomou a ceia, ele cantou um hino e depois subiu, veio para o Getsemane. Eu queria só lembrar uma coisa com vocês. Jesus nasceu, ele tinha só o nome de Jesus. Quando ele é batizado, ele recebe o nome de Jesus Cristo, ungido. Cristo ungido. Quando ele chega aqui no Getsemane, aquela unção que estava sobre ele o abandonou. Haja visto que vocês podem ver que uma mulher tocou nas vestes dele e foi curada. Daqui do Getsemane em diante, as pessoas vão pegar nele, não vai sair virtude nenhuma. Vão empurrar, vão bater, sabe? Vão chicotear. Você não vai ver nenhum milagre a ponto deles dizerem lá, assim, profetiza quem foi que te bateu e creremos em ti. Quer dizer, se você é de fato o Messias, então diga quem foi que te bateu. Ele estava com os olhos vedados. Disse, então nós creremos em ti. Por quê? Porque a unção o havia deixado. Porque ele precisava de morrer como nós, como homem, e não como Deus. Porque Deus não morre. Então aquilo foi, a unção o deixou e ele se torna um homem de uma fibra. Porque, não sei se vocês já notaram, eu tenho uma fotografia de Huffman na minha parede de casa, bem grande, ampliada. E quando eu desço todas as manhãs, a primeira figura que eu vejo é a figura de Cristo. Quando eu desço do meu quarto, que venho para a sala, eu tenho uma fotografia muito grande de Huffman na minha casa. E às vezes eu paro ali, não, eu preciso ser bem claro, eu não vou olhar para um pedaço de papel e vou pensar que é Cristo ou vou me dirigir a Ele. Mas às vezes eu paro ali e fico olhando, e aquilo me traz um sentimento muito forte assim. Nunca houve um caráter semelhante ao dele.
me impressiona cada manhã, quando eu olho, eu desço ali, eu olho e disse, olha, eu gostaria de ter uma personalidade desta, firme, sabe? A ponto de dizerem que quando ele foi para diante de Pilatos, Pilatos o espancou e ele não abriu a boca, ele carregou a cruz calado. Às vezes a gente não pode, com um problemazinho desse jeito, a gente já está reclamando e maldizendo da vida. E ele enfrentou tudo com muita personalidade, com muito caráter, com muita firmeza. E não era porque era Deus, não, porque ele estava ali como homem. A unção o havia abandonado. Então, era uma coisa de mostrar para mim e para você que a gente precisa de ter essa inspiração, de olhar para ele e ver que qualquer coisa que vier no nosso caminho, nós precisamos estar prontos para enfrentar com coragem as coisas que nos sucedem, não só de boas, mas as coisas que vêm marcar a nossa vida. Mas aqui no Getsemane, quando ele estava aqui, e ele sentiu que a unção o deixou, e ele sabia que teria que enfrentar os momentos mais difíceis da vida dele, é aqui que a Bíblia diz, aqui no Getsemane, que a Bíblia diz que ele começa a orar intensamente, com muita agonia, a ponto de do seu suor se transformar em grandes gotas de sangue. Lucas disse que ele suou sangue. É um fenômeno que aconteceu, mas verdadeiro. Ele suou sangue. Agora, eu às vezes paro para pensar, desde a descida, ele chorando, aqui ele entrando nesta agonia profunda, não por causa da morte, mas por causa da nossa situação. E o que me impressiona é por que ele faria isto por pessoas tão ruins como nós. Porque, a bem da verdade, é assim, se tem famílias tradicionais, o seu Haroldo é de uma família tradicional lá da Paraíba, os Filintos. E você pensa na sua família e eu penso na minha, mas quando junta tudo e põe numa panela, não tem uma que presta. Toda ela tem adultério, todas as famílias têm mentiras, todas as famílias têm coisas erradas. Todos os seres humanos, aqui entre nós, aqui, eu tenho certeza que todos nós temos coisas vergonhosas que já praticamos, que nós não gostaríamos que outros soubessem. Se fosse passar o filme da sua vida aqui, você nem olharia para a cara das pessoas mais. Saber que você já praticou aquilo. Então, quando a gente para pensar, por que ele suaria, por que ele entraria naquela agonia? Por que ele haveria de dar sua vida por pessoas tão indignas como a gente? Isto só tem uma explicação. Eu sou pregador há muitos anos e eu tenho dito isto muitas vezes. Eu não sei explicar, ninguém sabe explicar a bondade de Deus. Ninguém sabe explicar. Por que ele se interessa por nós? Mas como pregador, convivendo com pessoas, só como pastor tenho mais de 30 anos, eu tenho visto Deus se preocupar com uma dor de cabeça que a gente tem. E as pessoas, se soubessem aproveitar o quanto Deus quer ajudar as pessoas, o quanto Deus se interessa por nós, nós seríamos muito mais bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. Ele se interessa, você pode pensar que não, mas eu tenho essa experiência. Essa semana mesmo nós chegamos lá em Tel Aviv e a minha filha teve um problema no tendão aqui, não estava nem conseguindo colocar o pé no chão. E eu saí com o Ilan, não foi? Para ir comprar uma medicação para ela à noite numa farmácia. Eles não vendem medicamentos aqui. Fui comprar
um anti-inflamatório, para tirar a dor. Não vendem nada, eu fui lá comprar. Mas não tinha. Então ela me escreveu, o senhor tem mandou um WhatsApp, o senhor tem algum medicamento aí para dor? Eu disse, não tenho nada. Mas eu tinha uma coisa muito melhor do que qualquer medicamento. Eu me ajoelhei na beirada da minha cama e disse para ele, a minha filha não está conseguindo pisar. Nós não vamos ter uma viagem estragada por causa de uma coisa. Eu só queria falar para tanto que ele se interessa por a gente. É verdade. E orei e disse, o Senhor tira esta dor, tira esse mal. Ela está aí, se vocês viram, durante a viagem toda não houve nenhum problema. Andando normalmente. É isso, tudo que você precisar dele, ele está pronto para te ajudar. Qualquer necessidade. Às vezes é impressionante porque eu viajo muito e eu já tive a oportunidade de esquecer de abastecer o carro. Uma vez eu fui lá para Jacaraú e me esqueci de abastecer o carro. E quando eu vinha voltando, falando de Jacaraú, uma cidade lá, quando eu ia voltando à noite, eita, não abasteci o carro não. Que eu cheguei ali, já chegando perto de Mamanguape, perto da descida, o carro faltou gasolina. Mas faltou gasolina onde? Exatamente na descida. E eu desci, soltei o carro na banguela, sem nada, parei na porta do posto. Ele cuida da gente em todos os detalhes. Isso não aconteceu só uma vez na minha vida, não. Cada detalhe da sua vida ele se interessa. Você pensa que não, mas ele se interessa pela sua família, ele se interessa pelo seu bem-estar, ele se interessa pelos seus negócios. É que nós simplesmente o deixamos fora dos nossos projetos. Mas Deus se interessa por nós. E foi aqui no Getsemane, ali em cima, que ele se interessou, sabe por quê? Por uma coisa que talvez você não dê valor, pela sua alma. Porque as pessoas parecem viver aqui, entrarem no mundo e saírem do mundo, e parece que não vão ter que acertar contas. A verdade é esta. Olha, eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém. Ontem a dona Vene falou para mim, mas deve ser difícil para o senhor estar mexendo com essas ovelhazinhas que teimosas, né? Porque havia, as pessoas estavam fazendo coisas. Aí eu parei e disse, não, eu não condeno uma pessoa, sabe? Eu não condeno ninguém. Aliás, vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês nunca ouviram de um pastor, principalmente os que estão viajando conosco. Fumar não é pecado. Beber não é pecado. Isso é muito difícil dizer, não é? Mas não é pecado. Pecado chama-se incredulidade. Incredulidade é pecado. E as pessoas bebem e fumam porque não creem. Porque se as pessoas creem, elas não fariam isso. Isso não faz bem, isso faz mal. Então, o pecado não é o ato em si, não é o fumar, não é o beber. O pecado é não crer. Se nós crêssemos, nós não faríamos isto. Que bem nos faz? Só nos traz mal, só vai nos trazer problemas. Então, a gente para raciocinar que ele não quer o nosso mal, é nós que procuramos o mal. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Essa é uma das mais brilhantes frases da Bíblia. Que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Vocês pensam que Deus vai mandar alguém para o inferno? De jeito nenhum. As pessoas irão por causa do seu ato, por causa da sua teimosia. Deus está procurando trabalhar com a nossa alma, trabalhar com a nossa consciência, trabalhar com cada um de nós, é para que nós saiamos de lá. Só que tem uma coisa, se você acha que o maior presente que Deus deu ao homem foi o direito de escolher. Não tem força maior do que a força do livre-arbítrio. Você que decide o que você quer. Não adianta
a gente pensar. Eu ouvi parece até saiu no WhatsApp aí, não sei se vocês viram, mas me mandaram isso. Disse que um homem morreu e teve a experiência de experimentar se ele queria ir para o céu ou para o inferno. E disse, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um dia para você escolher. Você vai passar um dia no céu e outro dia no inferno. E depois você decide aonde você quer viver eternamente. E aí então e assim foi. Primeiro dia no céu, tinha aqueles lugares bonitos, e árvores, e pessoas tranquilas ali conversando e tal, cantando. Ele disse, o lugar é muito bom, é agradável, muito agradável, tranquilo. Ele disse, teve um outro dia que era no inferno. E quando ele desceu, que chegou no inferno, ele encontrou um punhado de amigos. Ah, mas que lá disse que era um lugar tão bonito, piscinas, mulheres bonitas, muita cerveja, bebida, cigarro, gente fazendo festa, dançando. Ele disse, o céu estava bom, mas aqui está melhor. Aqui, aí eu encontrei os amigos, olha, e foi farra e noite e tal, e quando chegou no outro dia, então ele tinha que chegar à sua escolha. Aí chegou diante do anjo e disse, seu anjo, o senhor vai me desculpar, o seu lugar aqui é bom demais, eu gostei demais de passar um dia com o senhor aqui, mas foi uma calma, me fez muito bem. Mas sabe, eu vou ficar lá no inferno mesmo, porque lá encontrei meus amigos lá, a gente tomou uma ontem, fizemos uma festa grande lá ontem, mas estava bom demais lá. Aí quando disse, tudo bem, pegou o elevador e desceu. Quando chegou embaixo, que abriu a porta, que ele olhou, era um lugar cinzento, preto, quente, com demônios já vindo com as correntes para amarrá-lo. E ele disse, não, peraí, eu quero meus amigos, cadê eles? Eles estavam aqui ontem, eu passei aqui ontem e disse, não. Aquilo ali era só a entrada, era só a recepção. Agora era só a propaganda, agora é hora da realidade. Então, sabe o que é? Mas é verdade. Então parece que, como é que você vai condenar uma pessoa? Como é que você pode condenar uma pessoa que foi... Você quer ver uma coisa? Nós estamos aqui numa coisa muito prática. Cadê o Ilan? Ele avisou para vocês ontem, a camarada vai dizer que é prata, mas não compra não, que não é prata. Ele não falou? Falou. Ele disse para vocês, o primeiro camelô que chegar para vocês viram lá? Eu mesmo entrei nessa, ó. Um bonezinho ali, compraram quanto que era? 5 por 10 dólares. Já tem 10 por 10. Quem comprou na frente, quer dizer, compra propaganda enganosa, sabe? Vem na frente, parece que tá bom e o camarada entra. Então, vida eterna é da mesma maneira. Pode ter certeza que é da mesma maneira. Eu sei que o céu não serve para muita gente. Não vai servir para muita gente. Por quê? Porque não vai ter. Será que o céu tem forró? Tem isso? Não tem. Tem mentira, tem trapaça, tem roubo, tem adultério, tem bebida. Não vai ter. Então, não vai servir. Eu vou respeitar. Por isso é que a gente não pode condenar, porque aquele é o momento que a pessoa decidiu. Eu acho que há uma coisa impressionante, gente. Para um pouquinho aqui. Eu queria saber, assim, eu agora mesmo falei lá em cima, que o que nós fazemos aqui, nós faríamos na presença de Deus. Sabe assim, qual é o respeito que nós temos por Deus? Qual é o respeito que você tem por Deus? Eu não falo, eu estou falando isso aqui para vocês não, porque eu falo isso na igreja sempre. Qual é o respeito que você tem por Deus? Como é que você faria se Deus fosse visitar a sua casa? Você discutiria com sua mulher, com seus filhos? Não, você ia fazer uma aparência de, pelo menos, aquela hipocrisia que quando chega a visita na casa da gente, ele fica muito educado, fica muito fino e trata muito bem. Escuta assim, sabe? Deus está na nossa casa todo dia. É que a gente não vê. E às vezes nós nem queremos que Ele vá na nossa casa, porque nós queremos viver do jeito que nós queremos viver. Então eu acho que aqui no Getsemane,
ele estava interessando pela humanidade, a humanidade não interessa por ele, mas ele se interessa por nós. Nós não temos o mínimo de respeito, de consciência por ele, mas ele tem muito respeito pelo ser humano. Eu vou dizer uma coisa aqui, Deus não entra na particularidade de da vida de uma pessoa, a menos que aquela pessoa o convide para entrar. Ele não interfere, ele não dá palpite, você vive do jeito que você quiser viver. Tem um fato interessante que depois da morte de Cristo, da ressurreição, ele ia com 2 discípulos e os discípulos caminharam com ele conversando. Quando ele chegou na porta da casa dele, ele fez que ia passar direto. Os discípulos falaram, não entra, vamos ficar conosco. Se não convidar, ele não entra. Ele não entra. Ele não vai dizer para você nada. Ele simplesmente segue seu caminho. E você também tem a oportunidade de viver do jeito que você quiser viver. Então me impressiona muito porque Jesus aqui chora pelos seres humanos. Por que Jesus aqui chorou? Chorou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Sabe? Desejou por Jerusalém o que ele deseja. Oh, Jerusalém, eu queria cuidar de você. Eu queria só perguntar uma coisa aqui. Você não queria que Deus cuidasse dos seus problemas, não? Não queria que Ele cuidasse das minúcias da sua vida? Dos menores detalhes da sua vida? Há uma frase que eu carrego na alma em momentos que eu não entendo nada. Eu digo sempre assim, Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Eu não entendo, mas Ele sabe melhor. Lá na frente eu sempre vejo que Ele tem uma coisa boa para a gente. Amém. Então olha aqui, mesmo não tendo uma oliveira, um lugar para você se retirar, para você parar, para você meditar, para você pensar, sabe? Eu gostaria só que você respondesse para a sua consciência. Você gostaria mesmo de ter a assessoria de Deus a seu favor? Você gostaria mesmo que Deus te aconselhasse, te orientasse, te ajudasse, mudasse a história da sua vida? Isso é uma coisa que vai ficar com cada um de vocês. Pense, Ele quer, Ele quis mudar o destino da humanidade. Então, se alguém se perder, ninguém poderá dizer assim, porque eu vou voltar a dizer que uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia, pastor Luiz Cláudio, é Deus dizer assim, e o desejo de Deus é que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Quero dizer, não importa, perdão há para todos nós. Perdão há para todos nós. O que eu amo ver é assim, Jesus nunca jogou no rosto de uma pessoa os atos mal feitos, maus que ela praticou. Chegou uma mulher, o Simão disse, isso aqui chega me dói na alma, viu? O Simão disse assim, se ele soubesse quem ela é, ele não deixaria ela lavar os pés dele. Ele sabia quem ela era. E ele deixou ela lavar os pés dele. Se ele soubesse, será que Deus não sabe quem somos nós? Mas ele nos deixa. Então, o que eu me impressiona é isso, sabe? Isso me dói lá dentro da alma de pensar. Eu vi o irmão Brana pregar um sermão e chorar nesse sermão, chamado Orgulho. Ele chorou desesperadamente e gritou assim, Simão, Simão, a gente fica pensando no Simão lá. Simão, Simão, como é que você fez isso com o meu Deus? Sabe? Não deu nenhuma atenção para ele e o tratou mal. Aí você fica pensando no Simão lá. Simão sou eu, Simão é você que não trata Deus com respeito. A gente dá uma vontade de gritar assim, escuta, acorda, como é que você tem coragem de fazer isso com Deus? Como é que você faz isso com Jesus? Ele vai na sua casa e você não recebe? Ele vem na sua vida e você não quer? Então é uma coisa que doeu dentro
Eu vi o irmão Brana pregando isso e chorando, e aquilo me parou assim para pensar, meu Deus, como é que a gente vê as pessoas fazendo isso com a oportunidade que Deus dá para a vida deles. Então, mais uma vez eu vou dizer aqui, perdão há para todos nós, misericórdia há para todos nós, Deus deseja ajudar você, Ele chorou aqui pelos seus pecados, Ele suou aqui pelos seus pecados, Ele se importa com a sua vida. Agora está aí, você se importa com Ele? Essa é a pergunta que vai ficar. E eu queria pedir para você agora, vamos todos nós fechar os olhos, só um minuto. Eu acho que não é feio fechar o olho, não. Feio é mentir, feio é roubar, feio é prostituir, feio é fazer coisas que são indignas. Mas fechar os olhos um pouquinho e dizer para Deus, olha, tem uma coisa aqui que dói dentro de mim. Tem uma coisa aqui que me machuca. Tem uma coisa aqui que eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Será que nós não podemos pedir pelos nossos familiares que ficaram lá no Brasil? Deus pode mudar qualquer quadro na nossa casa, na nossa vida, no comportamento de filhos, no comportamento da mulher, do marido. É que as pessoas parecem que é o que eu estou dizendo, sabe? É porque não cremos, é que nós achamos e vivemos da maneira que vivemos. E isso chama-se pecado, incredulidade, falta de fé, não crer. Então, se você crê, você não é prisioneiro de nada. Não é prisioneiro de um cigarro, de uma bebida, de de uma prostituição, de uma vida suja. Você se liberta disto. Quando você crê, não tem nada que pode te prender. Foi para isto que ele disse que veio. Ele disse que veio para nos libertar. Libertar de quê? Libertar de qualquer coisa que nos oprime, que quer nos amarrar, que quer nos prender. Então pense um minuto aí. Tem alguma coisa que você gostaria que Deus te ajudasse? Aproveite a viagem. Nós não viemos aqui apenas fazer turismo e conhecer pedaços de pedra, de cidade, ou de rios, ou do mar, da Galileia, seja lá o que for. Nós viemos aqui foi por Jesus, que viveu nesses lugares. E este Jesus é um Jesus vivo. É um Jesus que quer te ajudar, que quer que você volte para casa. Sabe, você vai sentir na sua alma que você esteve aqui. Mas que muito mais você teve a oportunidade de estar com Ele. Onde? Ele está aqui entre nós agora. É verdade, sim. Obrigado. Ele está aqui entre nós agora. Ele conhece o que você está pensando. Ele pode te ajudar. É isso que eu estou querendo que você seja beneficiário. Aproveite a presença de Deus. Há uma mão estendida para você, para perdoar seus pecados, para libertar sua vida, para ajudar você nas suas necessidades. Este é o Evangelho, este é Jesus Cristo. O resto não vale nada, não tem sentido. Você teria coragem? Você não vai se esquecer, não. Você estava aqui nessa caverna de pedra, sentado em cima dessa pedra, ou em pé. Não, não esqueça disso, não. Tire a fotografia, escreva aí, olha, eu estava lá, eu pedi para ele lá. Faça uma prova dele. Experimente se isso é real ou se não é. Veja se essas coisas acontecem ou não. Eu gostaria de pedir ao Senhor, eu tenho falado de ti que és o mesmo. Ontem, esteve aqui nessa cidade, nesse lugar. Hoje, o Senhor está aqui novamente. Eu oro que o Senhor ajude cada pessoa.
naquilo que ela se aproxima de ti, não irritada, não magoada, não triste, mas dependente, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu tenho um filho, eu tenho uma mulher, eu tenho um lar, eu tenho uma alma. Eu não quero me perder, eu não quero comprar uma fantasia, não. Eu quero a realidade. Então que Deus, eu oro que o Senhor ajude estas pessoas, que mude o quadro da vida delas, que auxilie elas nas suas necessidades, que eles possam alcançar aquilo que estão pedindo nesta hora. Eu peço por cada um, pelo bem-estar de cada um. Eu não quero ser testemunha no futuro que algo de mal aconteceu à vida delas, mas quero testemunhar que o Senhor ajudou a cada um de nós nesta viagem. Que o Senhor abençoou a cada um, que as coisas mudaram na vida deles. É assim que eu peço, Senhor. Ajude a todos nós a voltarmos para o Brasil de uma maneira bem diferente da que viemos. Muito melhores, muito mais conscientes da nossa passagem aqui na terra rápida. No nome de Jesus Cristo, peço a tua bênção, peço que atenda a alma e o pedido de cada um. Peço que aonde o diabo botou a mão, que ele possa tirar a mão. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um.